Sempre gostei de escutar histórias de lobisomem e até ficava imaginando como esses seres incríveis seriam realmente, tanto que por um tempo desejei ver uma criatura dessas, mas o tempo passa, os gostos mudam e o meu mudou. Comecei a me interessar por outras coisas, no caso o ser humano. Não é à toa que sou formado em medicina e o assunto do lobisomem meio que foi deixado de lado. E para mim, nada mais era que só devaneios de uma criança assustada. Mas quando vi aquele demônio em minha frente, descobri que eles são bem reais. Eu estava no 4º ano da medicina e tive que fazer um estágio sem remuneração para suprir a quantidade de horas complementares de uma disciplina. E por isso me indicaram ir a uma comunidade indígena perto de minha cidade. Lá, além de experiência, ganharia já nome para quando me formasse, e tudo seria às mil maravilhas. Porém, aqueles indígenas estavam sendo atormentados por uma criatura das sombras. Bom, numa manhã cheguei naquela comunidade com minha amiga e ficaria lá até as 5 da tarde. Como a universidade tinha convênio com eles, foi bem fácil nossa chegada. Só cumprimentamos o pajé e já estávamos consultando e aplicando vacina nas crianças e idosos. E diferente do que eu pensava, todos ali tinham acesso a tecnologias, como televisões e rádio. Bom, o trabalho foi árduo, com apenas 2 pausas para o almoço e café. E já no primeiro dia notei algo estranho na pequena comunidade. Assim que deu 5 horas da tarde, logo depois que arrumamos nossas coisas para ir embora, todos os moradores começaram a trancar suas portas. Sim, os indígenas viviam em casas de alvenaria, já que, segundo eles, dormir nas ocas não era mais seguro. Eu perguntei o porquê, mas todos se recusavam a me responder. Achei estranho tudo aquilo, mas peguei as minhas coisas e saí para voltar à cidade. Já na manhã do dia seguinte, percebi um tumulto de gente perto de uma oca. Curioso, eu corri para ver o que seria aquilo, e quando cheguei perto, vi que era um animal esfolado. Me parecia ser uma onça, porém não deu para saber o que seria ao certo, já que o estado em que ele estava era crítico. Eu só ouvi os murmúrios dos índios em sua língua-mãe. Não entendia nada, mas eles me pareciam bastante preocupados. E novamente, com curiosidade, fui e perguntei: "O que houve aí? Quem fez isso com o pobre animal?" E um rapaz que estava ao meu lado foi e me respondeu: "Isso daí foi mais uma coisa do Capilobo." Eu, com mais curiosidade, perguntei: "Capilobo? O que seria isso?" E o jovem rapaz disse: "Homem-lobo ou homem-bicho. Tá aparecendo aqui já faz uns meses e vem nos atacar toda noite. Já carregou menino, mulher e 2 senhoras. Ninguém se atreveu a enfrentar a criatura, já que dizem que ele é mais alto que 2 homens." Quando escutei aquilo, lembrei logo das histórias e lendas que escutava dos lobisomens. E a partir dali, começou a surgir uma vontade de ver aquela criatura, tanto que ficou até difícil de pensar, mas trabalhei bem aquele segundo dia, e assim foi no decorrer da semana e do mês, onde toda manhã algo macabro aparecia. Quando não eram animais esfolados, eram arranhões enormes nas portas, e foi aí que decidi ficar ali por uma noite, para ver o tal do Capilobo. Só não contava que ele iria me enganar. Numa tarde de segunda, falei à minha amiga que ficaria ali, pois disse que tinha que pegar mais alguns dados para pôr em meu diário. Minha amiga disse que tudo bem e se dirigiu para a cidade sem mim, e fiquei ali na casa de um dos indígenas. Eles me deram abrigo e comida. Bem, o tempo então foi se passando, e quando deu meia-noite fechado, começamos a escutar uma pisadeira muito forte e bem perto. Algo corria rapidamente pela mata, e quando chegou próximo das casas, escutei a voz de um homem clamando por ajuda. "Socorro! Socorro!"
Senti no meu coração que ele estava necessitando urgentemente de ajuda, e assim que me levantei para sair da casa, o índio que me deu abrigo pegou em meu pulso e só balançou a cabeça dizendo que não. Me assustei, pois achava que só eu estava acordado, mas assim fiz como ele mandou e voltei para me deitar na rede em que estava. E lá fora aquele homem ainda continuava com os pedidos de socorro, que ecoavam pela comunidade assustadoramente. E isso perdurou por cerca de mais algumas horas, e quando vi que estavam todos dormindo, decidi sair para socorrer aquele pobre homem. Tirei meus sapatos e lentamente saí da casa do índio, que dessa vez não estava acordado. Quando saí, fiquei olhando de um lado para o outro procurando por quem pedia socorro, até que vi um homem baixo e nu correndo entre as ocas, que assim que me viu chamar, parou e ficou me encarando com olhos amarelados, que tomavam mais cor com a luz da lua. Quando ele parou, perguntei o seguinte: "Tá precisando de ajuda, amigo? Sou médico e posso te ajudar." Mas o homem não falou mais nada, nem socorro ele pediu. Foi então que, depois de passar uns 2 minutos parado só me encarando, aquele sujeito começou a vir na minha direção. Primeiro com passos lentos, depois começou a andar rápido, mas caiu no chão por causa de suas pernas, que assim que olhei, percebi que elas estavam tortas. Vendo aquilo, quase morri de susto, e para me salvar comecei a correr e fui indo na direção da casa em que estava. E aquele homem já não era mais gente, pois veio me seguindo de quatro, feito um bicho, fazendo os barulhos assustadores que faziam qualquer um tremer de medo. Como a porta estava aberta, eu só empurrei e entrei, e logo tentei fechá-la, mas como aquele ser estava em meu encalço, ele começou a empurrá-la para me pegar, e quando já estava perdendo a luta e cedendo para aquilo invadir a casa, o índio veio com um facão e deu um golpe na cabeça daquele bicho, que na mesma hora recuou e começou a gritar ali perto da gente. Aproveitando que ele estava ferido, fechamos a porta e ficamos sentados ouvindo seus gritos assustadores, que me davam arrepios a cada urro que ele dava. Talvez por ter sido um corte profundo, aquele bicho saiu correndo e foi embora para o meio do mato. E após aquele demônio ter saído dali, levei uma bronca das grandes do índio, que só não me bateu porque seus filhos estavam ali. Mas depois de um tempo, tudo se acalmou e tentamos dormir o restante da noite. Pela manhã fiz meu serviço para aqueles indígenas e, desejando o tempo todo sair o mais rápido dali, pois não queria ver aquele demônio novamente. E após um dia inteiro de trabalho, finalmente deu às 5 horas da tarde e pude ir para minha casa. E enquanto ia no caminho para pegar o ônibus, vinha vindo um homem de baixa estatura, que ao longe percebi que era um indígena, e nem dei tanta atenção, mas quando ele estava bem perto de mim, percebi algo macabro em sua cara. Da sua bochecha até sua testa, de um corte profundo feito por um objeto cortante. Ao ver aquilo, percebi na hora que era ele quem pedia socorro na noite anterior, e foi o mesmo que virou bicho. Aquele homem, assim que passou por mim, disse o seguinte: "Noite passada tu escapou, mas na próxima eu vou te pegar." A minha amiga não entendeu nada, mas quando ouvi aquilo, percebi sua ameaça direcionada a mim, que me fez gelar a espinha e temer aquela comunidade. Mas mesmo com medo, segui o caminho para o ônibus, e quase que não dormi aquela noite. E no outro dia, ainda com receio, trabalhei ali, e por mais 5 meses continuei nessa labuta diária. E quando terminou o estágio, nunca mais voltei lá, pois aquele terrível lobisomem continuou atacando os pobres indígenas.
Naquele dia, entre as 7 da noite no meu trabalho, cumprimentei o Cícero, um outro segurança que ficava no portão de entrada. Depois passei e me dirigi ao vestiário para trocar minha roupa social pela de segurança. Então peguei o revólver e o taser no armário e saí para trocar a guarda do outro segurança, que no caso estava na guarita onde eu sempre ficava durante a noite. Enquanto andava pelo pátio da empresa, notei que a lua daquela noite estava cheia e bem amarelada, e levei cerca de 7 minutos para chegar até a guarita, já que ela ficava nos fundos da empresa, ao lado de um matagal que parecia não ter fim. Assim que cheguei, dei boa noite ao Carlos, o outro segurança que trabalhava de dia, e fiquei no meu posto de trabalho até da hora de fazer minha primeira ronda. E logo nas primeiras horas daquela noite, percebi que algo estranho iria acontecer. Por volta das 8 da noite, fui fazer minha primeira ronda pela empresa. Peguei a lanterna e desabotoei o coldre do revólver, para caso precisasse usar, e saí para fazer a primeira ronda. Passei na primeira guarita e cumprimentei o guarda de lá, o Marcos. Depois fui em direção da outra e também cumprimentei o outro segurança, o Paulo, e continuei seguindo pelo muro da empresa. E quando cheguei na terceira guarita, notei que o segurança dela não estava lá, e era o Benedito, um homem que era bem reservado e que não sabíamos nada de sua vida. Vendo que ele não estava lá, eu subi no seu posto de trabalho e olhei pela região. E na empresa não vi nada, mas quando olhei para o matagal que tinha por lá, vi o Benedito entrando no mato e indo sabe-se lá para onde. Peguei minha lanterna e fiz um sinal de SOS para ele, mas não tive resposta. E mesmo achando estranho, desci da guarita e continuei com a ronda. E após uma volta por todo o perímetro, voltei para o meu posto de trabalho e só pensava no que Benedito foi fazer naquele mato sozinho. Porém, logo deixei de pensar nisso, já que ele podia ter ido se aliviar no mato ou se encontrar com alguma mulher. Nisso o tempo foi se passando, e só depois da ronda que o Marcos fez, que tive a certeza que algo estranho estava acontecendo. Às 9 da noite, vi quando o Marcos desceu da guarita e fez o mesmo percurso que eu. E ao chegar no posto de trabalho do Benedito, ele também subiu lá e após uns 2 ou 5 minutos, ele desceu e continuou andando. Nisso Marcos veio em direção à minha e quando chegou bem perto, falou lá de baixo: Francisco, tu sabe me dizer se o Benedito veio trabalhar hoje? Passei quase agora pela guarita dele e não tinha ninguém lá. Quando escutei isso, notei que estava certo e que ele, assim como eu, notou o sumiço de Benedito. Então me virei e falei assim: Marcos, quando fui fazer a ronda percebi o mesmo. Lá estava vazio, só que vi o Benedito entrando no matagal. Talvez ele foi fazer algo por lá. Porém, já se passou 1 hora, e isso tá bem estranho. E Marcos concordou, e conversamos um pouco sobre isso, mas depois voltamos para nossa rotina, já que o dever falou mais alto que a curiosidade, e ele continuou sua ronda e eu fiquei na guarita. E foi aí que comecei a pensar o tempo todo no que estava acontecendo com Benedito, e não pensava mais em nada, só nisso. Até o Paulo fazer a ronda das 10, e foi aí que o negócio piorou de vez. Às 10, assim como Marcos, de minha guarita vi quando o Paulo desceu da dele e foi andando por todo o perímetro da empresa. E ele também subiu no posto de trabalho do Benedito e passou cerca de 2 ou 3 minutos lá. Porém, algo diferente aconteceu. Ele nos mandou um sinal de SOS. E na mesma hora, pelo rádio, ouvimos ele dizer: Francisco, Marcos, venham ver isso daqui.
E foi então que desci muito rápido as escadas da minha guarita e fui na direção de onde ele estava. E o homem já estava com o revólver na mão e olhando para um lado do mato. E assim que chegamos lá, logo fui avisado por ele. Estão querendo roubar a empresa. Eu vi um homem sem camisa indo na direção daquele mato. Tenho certeza que boas intenções ele não tem, já que ficou me encarando quando chamei vocês. Na mesma hora a gente reforçou a guarda e fomos avisar o Cícero, o segurança da portaria, que também nos contou algo assustador. Ele disse assim: tá com as 3 ou 4 noites que um homem entra nesse mato. Nunca vi ele por aqui. Deve ser algum bandido ralé, pois nem um chinelos ele tem, só uma velha calça e um saco preto que carrega nas mãos. Se eu fosse vocês, nem dava tanta atenção assim, mas não é bom baixar a guarda. Devemos estar sempre atentos. Bom, o aviso estava dado e voltamos todos para nosso posto de serviço. E às 11 seria a hora em que o Benedito faria sua ronda, mas como ele não estava presente, eu mesmo fui fazer por ele. Só que antes de ir, tudo aquilo aconteceu. Às 11 assiduamente, peguei minha lanterna e desabotoei meu coldre, mas assim que fui descer as escadas para fazer meu trabalho, escutei um som de mato se quebrando e vinha lá do matagal que estava à minha frente. A única coisa que nos separava era a pequena rua de chão que tinha ali. Foi quando, do nada, uma criatura muito grande e cheia de pelos pulou do mato toda se retorcendo. E como se não bastasse aquela aberração da natureza estar fazendo aquilo, ouvi uma voz estranha que vinha desse ser. Ele disse: ai meu Deus, se eu soubesse o que iria virar, jamais teria feito aquele pacto. Eu já trêmulo e com muito medo, atirei 5 vezes em direção daquele bicho, que berrou alto lá embaixo, depois entrou no mato muito rápido. O Marcos e o Paulo vieram correndo para onde eu estava, e nem precisei falar nada para eles, já que os dois também viram aquilo, e nos perguntávamos o que diabos tinha acabado de acontecer. Lobisomem, demônio, o que era aquilo? Depois de tudo, começamos a falar sobre isso, e foi aí que entramos em um bom senso. Aquele bicho com certeza era um lobisomem. Após passarem cerca de 5 minutos conversando na minha guarita, o Marcos e o Paulo voltaram para seu posto de trabalho, e ainda com muito medo fui fazer a ronda pela empresa. E ao passar novamente pela guarita de Benedito, notei que ele não havia retornado, e apressado fui andando por todo o perímetro. E depois que passei pela entrada, notei que o Cícero, o segurança da portaria, também não estava lá. Achei estranho, porém pensei que ele só tivesse saído para fazer suas necessidades. Então voltei para minha guarita e lá fiquei pensando naquilo que acabara de ver e no sumiço repentino do Benedito, e achava que no outro dia tudo voltaria ao normal, mas ali era só o início de um grande mistério. Depois da meia-noite, quando tudo estava mais tranquilo, descobrimos que o lobisomem não poderia ser o Cícero, o segurança da portaria, já que ele apareceu no pátio da empresa meia hora depois de ouvir os estampidos de tiro. Nisso só faltava saber para onde o Benedito tinha ido, e também do paradeiro do estranho homem que Cícero sempre via passar. Porém, não ficamos paranoicos com toda a situação, pois eu atirei naquilo, e tinha plena certeza que ele não sobreviveria. Ao menos era isso que eu achava. Às 12 foi a vez de novamente o Marcos fazer sua ronda,
que assim como eu rodou por todo o perímetro da empresa. E quando ele passou pelo portão de entrada, ficou conversando com Cícero, e logo depois veio rapidamente na minha guarita e me disse assim: Ô Francisco, desce aqui, tem uma coisa muito importante para te contar e mostrar. Assim que disse isso, ele foi em direção ao portão de entrada, e eu segui indo para lá também. E assim que cheguei, notei logo o estranho andarilho indo ao longe com seu saco preto na mão. Ele não me aparentava estar ferido ou que estivesse precisando de ajuda. Por isso, logo descartamos a hipótese dele ser o lobisomem. Ao ver aquela cena, o Cícero foi e me disse assim: E no fim das contas, o pobre sujeito não era lobisomem nenhum. Tu viu foi coisa, Francisco. Não deve ter sido um lobisomem. Eu então me virei para o Cícero e disse: Essa noite eu vim trabalhar achando que lobisomem não existia, mas quando vi aquilo saindo do mato, mudei totalmente de opinião. Espero que tu nunca passe pelo que eu passei, Cícero. Após dizer isso, saí para voltar à minha guarita, e ainda pensando onde estava Benedito, já que só faltava ele aparecer. Mas foi com o decorrer das horas que tudo começou a se encaixar. Às 1 da manhã foi a vez de Paulo fazer a sua ronda. O mesmo deu uma volta por todo o perímetro da empresa, e assim que ele estava vindo na direção da minha guarita, todos nós escutamos um estampido de tiro. Veio da direção daquela mata gigante que tinha ao lado da empresa, justamente a mesma que o bicho estranho saiu. Assim que ouvimos aquilo, o Paulo logo me perguntou: Tá vendo de que direção foi esse tiro, Francisco? Tá vendo algo daí de cima? Eu então fui e falei: Não tô vendo nada não, Paulo. Talvez tenha sido alguém atirando por aí no bicho que vimos, mas não tenho certeza de nada, pois se for mesmo, aquele infeliz deve ser imortal. Aguentar 5 tiros e ainda estar de pé é coisa para poucos. Quando fecho a minha boca, novamente escutamos mais 2 tiros. Dessa vez, junto dos tiros veio aquele urro assustador, o mesmo que escutamos quando acertei o lobisomem. E o que disse era certo. Aquele maldito ainda estava de pé por aí. Nós então ficamos atentos e olhando para aquele matagal, que ficou ainda mais assustador, pois ficamos pressentindo que a qualquer momento algo sairia dali. Mas o maldito permaneceu onde estava, já que não ouvimos mais nada, muito menos outros tiros. Com isso, tudo foi se acalmando e as horas foram se passando. Achava que aquela noite misteriosa terminaria ali, mas eu estava errado. Às 2 da manhã fiz a ronda que seria de Benedito, e também fiz a das 3, a minha, e tudo corria bem, até que depois das 3:30 ouvimos o Cícero gritando lá da portaria: Socorro! Me ajudem aqui, pelo amor de Deus! Na mesma hora viramos a atenção para a portaria, e não entendíamos nada do que estava acontecendo. Foi quando de repente Cícero caiu de cima de sua guarita, e junto ao seu corpo estava aquele ser enorme de grande. O pobre segurança parecia uma criança ao seu lado. Ele mordia, dilacerava e arrancava partes do corpo de Cícero. Como tudo foi muito rápido, mal tivemos tempo de reagir, já que aquele maldito logo veio correndo atrás da gente. Eu só tive tempo de fechar minha guarita e tentar me abrigar no canto da parede. Mas o bicho estava com ódio no coração, já que começou a querer arrancar a janela e a porta a qualquer custo. Achando que iria falecer ali mesmo, peguei meu 38 e dei 5 tiros nele, que deu outro urro assustador, quase me deixando surdo. Mas o bicho continuava desesperadamente a tentar arrancar a janela, e quando ele já estava conseguindo, que ouvi cerca de 8 disparos, e eram os outros 2 seguranças, o Marcos e o Paulo. Só assim aquele maldito parou e começou a bolar pelo chão berrando de dor, mas ainda assim não tinha sido executado, já que depois que tomou aquela rajada de tiros, ainda teve forças para se levantar do chão e com um salto subir no muro da empresa. Eu, que ainda estava dentro da guarita, vi quando aquele maldito subiu e ficou me encarando com seu olhar da morte. Ele ficou ali por alguns segundos,
mas logo pulou e correu rumo daquele mato e sumiu sem deixar vestígios. Rapidamente dei cobertura para o Marcos e o Paulo, que foram averiguar o estado de saúde do Cícero, e era crítico, corria até risco de vida, já que aquele bicho lhe arrancou um olho e comeu parte do seu peito. Então peguei o carro do Marcos e fui o mais rápido para um hospital. Chegando lá, levaram Cícero para a sala de operação. Apreensivo e muito assustado, esperei a cirurgia dele terminar. Foi quando, depois de meia hora, uma enfermeira me deu notícia muito boa. Tudo corria bem com o meu amigo, mas ela também me falou algo que me deixou bastante intrigado. Ela disse: "O seu amigo vai sobreviver, apesar dele ter nascido de novo. Venha cá, o outro segurança trabalha com vocês. Notei que a farda dele era igual à do seu amigo." Rapidamente ela tomou minha atenção e eu respondi: "Segurança? Mas que segurança?" Ela, pasma com minha pergunta, foi contando assim: "Mais cedo, por volta das 11h30 da noite, entrou um segurança aqui. Ele tinha sido ferido com 5 tiros. Isso nem foi o mais incomum, já que ele chegou aqui andando. Porém, depois da meia-noite ele sumiu e só voltou agora, pouco antes de vocês chegarem. Veio pedindo sedativos e que lhe retirassem mais balas. Aquele homem só pode ser de ferro. Levar mais de 10 tiros assim e ainda ficar de pé é um milagre." Quando escutei ela dizer aquilo, liguei os pontos e comigo mesmo pensei: é o Benedito. Na mesma hora meu sangue ferveu e perguntei onde que ele estava. E a enfermeira, sem saber de nada, foi me levando até a sala. E a cada passo que dava me crescia um ódio daquilo tudo. Desabotoei o coldre e coloquei as mãos em cima do revólver, pois assim que ela abrisse a porta, eu não pensaria 2 vezes e já abriria fogo contra ele. Mas quando cheguei na sala e a enfermeira abriu a porta, no lugar não havia ninguém, só a janela que estava aberta. Aquilo me deixou com mais ódio ainda, porém já sabia quem era o lobisomem. Só precisava ir no outro dia até a casa de Benedito e fazer um acerto de contas com ele. Porém eu estava errado. Às 4 da manhã voltei para o meu serviço. O tempo foi se passando e logo deu às 5 da manhã, momento em que ao longe vi o Benedito sair de dentro do matagal. Na mesma hora puxei o 38 e já ia atirar, mas em suas mãos vi uma carteira e seu revólver. Achei incomum e estranho, já que se ele fosse lobisomem estaria bem mal, mas o mesmo estava bem forte. E assim que Benedito entrou na empresa, logo jogou as cartas na mesa e nos disse assim: "Esta noite eu nasci de novo e aprendi que não devemos confiar em todo mundo. Quem diria que aquele homem tinha pacto com um tinhoso? Olha, às 6h30, quando vim trabalhar, falei com Carlos, o segurança da tarde, o mesmo que fica na tua vareta, Francisco. Ele me pediu para encontrá-lo no final da estrada de chão, pois iríamos buscar uma televisão na casa de sua tia. Mas ele demorou e o esperei perto do matagal, até que ele deu sinal de vida e me chamou para entrar nesse mato, dizendo que ia ser mais perto da casa de sua tia. Na inocência eu fui achando que era verdade, mas a gente andou muito e não chegamos nem perto de alguma casa. Já estranhando tudo aquilo, me virei para falar com Carlos, mas ele já não era mais gente, pois sua cara estava estranha e seu corpo muito maior. Assustado, eu corri de volta para a empresa, mas como estava longe, iria demorar e ele me alcançaria. Foi então que subi numa árvore e ouvi ele passar correndo no mato. Após tudo, ouvi 5 tiros e mais nada. Até que, se passado um tempo, do nada aquilo apareceu debaixo da árvore. E primeiramente atirei para espantar aquele bicho, que já não era o Carlos. Depois atirei mais 2 vezes, que ele gritou e correu. Nisso ficou me rodeando até sair sabe-se lá para onde. Foi então que ouvi mais tiros, e depois disso, mais nada. Com medo eu fiquei lá em cima da árvore, e arrependido de ter ido na conversa de Carlos, pois ele é um lobisomem. Quando ouvimos aquilo, percebemos que era tudo verdade.
e não duvidamos de nada que saiu da boca do Benedito. E para completar tudo, ele carregava a carteira de Carlos, e nela tinha várias identidades: José, Antônio, Germano, todas com as fotos do homem que achávamos ser Carlos, já que nem isso sabíamos direito. Bom, depois de 4 meses, tudo foi voltando ao normal. O Cícero se recuperou do ataque, embora tivesse ficado cego de um olho. O Benedito e os outros estavam se recuperando do trauma, e tudo corria bem. Mas mesmo assim a dúvida ficou no ar. Por onde andas, Carlos? Ou sabe-se lá quem ele era de fato? Não sabíamos de seu paradeiro. Só sabíamos de uma coisa: ele era um lobisomem, e naquela noite iria nos devorar.